A Delegacia de Combate à Intolerância é responsável pela investigação de casos como de racismo, homofobia e injúria qualificada, que até então ficavam sob apuração de várias delegacias não especializadas. Desarticular células extremistas e neonazistas, gerar dados em contraponto à subnotificação de crimes e agir de forma preditiva a ponto de evitar agressões orientadas por intolerância e propagação de discursos de ódio são algumas das metas da recém-impossada titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, delegada Tatiana Bastos. A ilustríssima senhora delegada possui quase 20 anos de experiência policial. Atuou na primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de 2009 a 2011 e de 2015 a 2020, sendo a primeira diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, entre 2019 e 2020. Ela dará sequência ao trabalho iniciado pela delegada Andréa Matos, falecida em abril, aos 42 anos, vítima de câncer. Como poder público, nossa tarefa é tornar a vida das pessoas melhor, a partir do respeito, da igualdade e da intolerância com a intolerância. Temos de ter mais amor, compaixão e, mais do que tolerância, reconhecimento da igualdade entre as pessoas, de que ninguém é melhor ou pior do que o outro por conta de gênero, raça, crença, orientação sexual ou o que for. A diferença e diversidade da nossa sociedade é o que nos torna fortes. Me orgulho de estar em um governo que não apenas enfrenta a crise fiscal do Estado, que não apenas busca abrir espaço para investimentos em obras físicas, mas que luta efetivamente para termos uma sociedade melhor. São ações como essa, de inauguração de uma delegacia especializada em crimes de intolerância, que mostra que não toleramos quem é intolerante e que vamos dar consequência a esses crimes de forma exemplar e pedagógica. Palavras do governador Eduardo Leite. O neonazismo é uma ideologia e um movimento político que surge como uma continuação ou revivalismo do nazismo, uma ideologia associada ao regime de Adolf Hitler na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O neonazismo adota muitos dos princípios, símbolos e práticas do nazismo original, promovendo ideias de supremacia racial, ódio contra minorias étnicas, homofobia, antissemitismo e xenofobia. O termo neo refere-se a novo, indicando que o movimento é uma forma contemporânea do nazismo, adaptada às realidades políticas e sociais atuais. Os neonazistas muitas vezes idolatraram líderes nazistas do passado, como Adolf Hitler, e procuram promover uma agenda baseada na intolerância e na violência contra grupos considerados indesejáveis pela ideologia nazista. As atividades do neonazismo podem variar, desde manifestações públicas e propagandas online até ações violentas, como ataque a minorias, incitação do ódio e terrorismo. É importante destacar que o neonazismo é amplamente considerado uma ameaça à segurança e à coesão social em muitos países e governos. Organizações de direitos humanos e a sociedade civil geralmente trabalham para combater e condenar as suas atividades. O neonazismo pode se fortificar de diversas maneiras. Primeiramente, temos a propaganda online. A internet e as redes sociais se tornaram ferramentas poderosas para os neonazistas. Elas permitem que essas pessoas se conectem rapidamente e propaguem suas ideologias de forma ampla. Fóruns, blogs e redes sociais são frequentemente utilizados para recrutar novos membros e disseminar propaganda racista e antissemita. Além disso, o discurso de ódio é uma tática comum. Retóricas inflamadas contra grupos étnicos, religiosos, raciais e outras minorias são utilizadas para atrair simpatizantes e mobilizar seguidores. Esses discursos podem aumentar o ressentimento de raiva em indivíduos vulneráveis ou descontentes. Outro fator importante são as crises socioeconômicas e políticas. Momentos de crise criam um terreno fértil para o surgimento de movimentos extremistas, incluindo o neonazismo. O desemprego, a desigualdade econômica, a polarização política e a percepção de injustiça são fatores que alimentam o ressentimento e a busca por culpados. Também precisamos falar sobre a falha na educação e na conscientização. A falta de conhecimento sobre os horrores do nazismo e do Holocausto, juntamente com a ignorância sobre os princípios de igualdade, tolerância e respeito, tornam as pessoas mais suscetíveis à propaganda neonazista e à manipulação ideológica. O fracasso das políticas de combate ao extremismo também é um problema sério. Quando políticas governamentais e estratégias de aplicação da lei falham em lidar eficazmente com grupos neonazistas, esses movimentos podem crescer e se fortalecer sem enfrentar consequências significativas. Por fim, os neonazistas podem formar alianças com outros grupos extremistas que compartilham objetivos semelhantes. Isso amplia a base de apoio e os recursos disponíveis para essas ideologias. Para combater e enfraquecer o neonazismo, precisamos de uma abordagem multifacetada. Isso inclui educação e conscientização pública, políticas de inclusão social, aplicação eficaz da lei e a promoção de valores democráticos e de direitos humanos.
Somente com uma união desses esforços conseguiremos diminuir a influência e o crescimento do neonazismo em nossa sociedade. A relação do neonazismo com a religião ela é complexa e contraditória, variando conforme o contexto. Em primeiro lugar, a gente tem o antissemitismo, onde ele é central tanto no nazismo original quanto no neonazismo. E os neonazistas eles perpetuam o ódio contra os judeus, culpando eles por problemas sociais e econômicos, e justificam esse ódio através de distorções de textos religiosos e históricos, promovendo teorias da conspiração como a dominação judaica mundial. Depois a gente tem o cristianismo, onde alguns neonazistas eles reinterpretam o cristianismo para alinhar-se com ideologias racistas e nacionalistas, promovendo uma versão conhecida como cristianismo positivo. Depois, outros neonazistas eles rejeitam totalmente o cristianismo, considerando uma religião de origem judaica e preferem religiões pagãs ou mitologias nórdicas. A gente tem também o neopaganismo, onde alguns neonazistas eles adotam o neopaganismo venerando deuses e tradições pré-cristãs, especialmente germânicas e nórdicas, para promover uma identidade racial e cultural exclusiva, rejeitando a influência judaico-cristã. Outro ponto é a islamofobia, onde a relação ela é caracterizada por uma forte hostilidade contra muçulmanos e imigrantes, justificada por argumentos de preservação cultural e racial. Os neonazistas eles frequentemente atacam comunidades muçulmanas, associando o Islã com o terrorismo e usando essa retórica para promover uma xenofobia e supremacia racial. Tem relação também com outras religiões, como o hinduísmo, onde os neonazistas frequentemente apropriam-se da suástica, um símbolo de prosperidade e bem-estar no hinduísmo, distorcendo seu significado original para promover ideologias supremacistas. Tem também o budismo, onde alguns neonazistas eles manifestam interesse em certas interpretações do budismo que enfatizam hierarquias raciais ou culturais, embora isso seja raro e não representativo do budismo tradicional. Tem também o satanismo, onde a relação do satanismo com o neonazismo ela é marginal e complexa, geralmente sem conexões diretas. O satanismo, especialmente na forma ateísta na Igreja de Satã, ela foca no individualismo e na liberdade pessoal, rejeitando explicitamente o racismo e a supremacia racial promovidos pelo neonazismo. No entanto, algumas subculturas extremistas elas combinam elementos de ambas as ideologias como forma de rebelião contra normas sociais, mas essas combinações são raras e não representam a maioria dos praticantes de satanismo. Em 28 de junho de 1969, no bar Stonewall, em Nova York, ocorreu uma série de protestos e confrontos violentos entre frequentadores LGBTQIAP+, e a polícia, em resposta às constantes batidas policiais e às opressões enfrentadas. A primeira parada do orgulho LGBT foi organizada no ano seguinte, para relembrar e fortalecer o movimento de luta contra o preconceito. No Brasil, o primeiro ato ocorreu em 1995 no Rio de Janeiro, e hoje a parada LGBTQIAP+, reúne mais de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Em 2019, a LGBTfobia, que é a violência física, moral ou psicológica, preconceito explícito ou velado, demonstração de aversão às pessoas em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero, foi equiparada ao crime de racismo. Ingressaremos no debate das pessoas transexuais e travestis, mas antes disso é preciso deixar claro a diferença de identidade de gênero e orientação sexual. A orientação sexual indica como uma pessoa se sente atraída, seja física, romântica ou emocional, podendo ser, por exemplo, heterossexual, homossexual, bissexual, entre outros. Já a identidade de gênero se refere ao gênero como alguém se identifica. Quando nascemos, somos identificados como um homem ou mulher, mas durante o crescimento, a pessoa pode não se adequar ao gênero designado no nascimento e se sentir a necessidade de se adaptar à sua verdadeira identidade. São as pessoas transgêneros, sendo elas travestis ou transexuais. Travesti é a pessoa que nasceu do sexo masculino, mas que por se reconhecer em uma identidade de gênero feminino, adota expressões de gênero feminino e não necessariamente deseja mudar suas características biológicas. Já a pessoa transexual, ela não se identifica com o gênero designado quando nasceu e busca ou passa por uma transição social que pode incluir tratamentos hormonais ou cirúrgicos a fim de se assemelhar com a sua identidade de gênero. Já a pessoa cisgênero é a que se identifica com o gênero que foi atribuído a ela quando ela nasceu.
Algumas frases que você deve retirar urgentemente do seu vocabulário. Você até parece homem. Mulher, de verdade. Você é operada? Qual o seu nome de verdade? Você era tão mais bonito antes. Sobre as travestis, é necessário que todos aprendam que, se forem se referir que pessoa tal é travesti, não a chamem de traveco. Além de ser uma palavra desrespeitosa, é extremamente pejorativa. Todos somos pessoas e todos nós temos nomes. Felizmente, vivemos em uma democracia e todos nós temos dúvidas, certezas, questionamentos, mas infelizmente nem sempre nossas dúvidas são elucidadas. E como toda sociedade, existem pessoas ruins que se apropriam disso para criar teses, argumentos, ideias que violentam, ofendem e matam pessoas inocentes. Então, aqui vai algumas perguntas e respostas para que você não cometa falhas nem enganos. Homem hétero cis inicia um relacionamento com uma mulher trans. Ele deixa de ser hétero. Não, assim como uma mulher heterocis com um homem trans. Isso é doença. A única doença que as pessoas LGBTQIAP+, enfrentam é o preconceito e o desrespeito das pessoas. Não sou trans, nem travesti, nem conheço pessoas que são, não tenho preconceito. Mas também não preciso me aprofundar no assunto, né? Totalmente equivocado. A ignorância leva às seguintes consequências. O monitoramento internacional feito pelo TMM analisa relatórios de homicídios de pessoas trans e com diversidade de gênero em todo o planeta, desde 2008. Dentre esses casos, 321 assassinatos registrados entre outubro de 2022 e setembro de 2023, ao menos 100 assassinatos foram no Brasil. Em 2023, o Brasil teve 12 assassinatos de pessoas trans e travestis por mês, e o país se mantém, pelo 15º ano consecutivo, como o que mais mata pessoas trans e travestis do mundo. Quantos anos a mais você quer viver? Até que idade você acha que seria o ideal? 80 anos? 90 anos? Saiba que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, de acordo com a Associação Nacional de Trans e Travestis. Na Netflix há um documentário chamado Arquivos de um Serial Killer, onde relata a história de Dennis Nielsen, um homem que matou ao menos 16 homens em Londres, entre 1978 e 83. Deve-se pensar que, como que com tantas mortes em Londres, ele levou anos para ser pego? A resposta é simples, eram pessoas invisíveis. Homens gays, na época totalmente exclusos da sociedade, como dito antes, invisíveis.